Olá, pessoal! Vamos começar a parte 1 da introdução falando sobre o que é Machine Learning. Na área da estatística, nós temos vários métodos que resolvem diferentes problemas. Na ciência da computação, nós trabalhamos essencialmente com os dados, seja na aquisição, na transformação, no armazenamento, etc. E Machine Learning faz a ligação entre esses dois mundos. Isso quer dizer que pegamos métodos da estatística e aplicamos a problemas advindos da ciência da computação através dos dados. Ora, Eduardo, mas isso eu já fazia em estatística antes mesmo de surgir o Machine Learning. Sim, isso é verdade. Entretanto, o nosso foco agora é outro. Em estatística, geralmente o nosso foco está na inferência. Já no Machine Learning, o nosso objetivo é a predição. Então temos aqui duas culturas. A primeira que domina a comunidade estatística, em que o principal objetivo está na interpretação dos parâmetros. Neste caso, testar suposições é fundamental. Sendo assim, os aspectos inferenciais do modelo, eles são muito mais importantes do que os preditivos. Já em Machine Learning, a ideia é outra. O modelo ele é utilizado para criar bons algoritmos preditivos. Interpretamos muitas vezes o resultado, mas esse não é o foco central. Então, a análise de dados, na verdade, é só uma. O que muda é o objetivo que você tem nessa análise. Se é a interpretação dos parâmetros ou somente a predição de novas observações. Nesse artigo de 2001, ele trata exatamente dessas duas culturas e vale a pena a leitura em algum momento. E quando pensamos em Machine Learning, logo nos vem à mente os algoritmos. Nessa figura, a gente apresenta vários deles e boa parte nós vamos ver na disciplina, seja na parte 1 ou na parte 2. Mas note que ciência de dados não se resume somente em algoritmos. Veja, por exemplo, onde nós desprendemos mais tempo na análise de dados. Não é na construção dos algoritmos, e sim na limpeza e organização dos dados, com 60% do tempo, e na obtenção destes, com 19%. E isso porque a grande fonte de riqueza que nós temos está nos dados. Então, nada mais certo do que dedicarmos mais tempo na obtenção e aprimoramento deles. Então, se eu fosse sugerir algo para o aluno se aprimorar, além dos assuntos que é visto dentro de sala de aula, seria exatamente esta questão, de aprender a manipular grandes volumes de dados e extrair informações úteis, seja através de um pré-processamento ou na engenharia de características, na geração de novas variáveis a partir dos dados que já temos. Na prática, nós separamos a análise de dados em 6 etapas. A primeira, que é talvez a mais importante, é a definição dos objetivos. Se você não sabe onde quer chegar, não saberá quais ferramentas utilizar. Então, o primeiro passo é definir um foco, um objetivo, para aí então começar o segundo passo, que é a coleta do material utilizado para resolver o nosso problema, para atingir este objetivo. Mas simplesmente coletar esse material que o algoritmo utilizará não é suficiente. E aí entramos na terceira parte, que é a parte que transformamos dados brutos em dados refinados, em que o nosso algoritmo aprenderá muito melhor e os resultados serão muito mais significativos. E depois destas 3 etapas,
que entramos na formação do modelo propriamente, porque você já tem um objetivo formado e já tem toda a fonte de informação necessária para atingir esses objetivos. E o modelo será somente uma ponte para estas duas questões. E logo após formado o modelo, você o avalia, verifica a qualidade do aprendizado do algoritmo a partir dos dados que você forneceu. Ele não pode aprender demais, porque senão ele vai decorar os dados e na chegada de novos ele não saberá lidar. E nem aprender de menos, porque senão ele não vai conseguir extrair a informação essencial desses dados. E por fim a gente entra na melhoria do modelo, que faz exatamente uma ligação entre todas estas etapas. Você pode melhorar o modelo definindo novos objetivos a partir do aprendizado que você teve, pode coletar novos dados, prepará-los mais adequadamente, ou mesmo propor novos modelos e novas formas de avaliação. Então, em resumo, eu considero a análise de dados separadas nessas 6 etapas, que pode ser resumida em 3 grandes grupos, que são os objetivos, a base de dados e o modelo. E veremos estas 3 nesse capítulo de introdução, exatamente nessa ordem. Primeiro objetivos, depois a base de dados e, por fim, os nossos modelos.